Será que é o fim dos dividendos da Petrobras e da Vale? Olha só essa bomba que foi publicada no final de maio de 2023. Vale faz o maior corte de dividendos do mundo e tira o Brasil do topo do ranking global. E pelo visto a Vale puxou a fila e a Petrobras veio logo atrás também cortando dividendos. E esse assunto é sério porque muitas pessoas estão felizes investindo em Vale e Petrobras, tanto pela valorização dessas ações quanto pelo recebimento de dividendos, né? Afinal, esses dividendos são muito acima da média e mais vale o recebimento de dividendos do que a preocupação se a ação está se valorizando ou desvalorizando. E essa notícia do corte de dividendos acaba caindo como um balde de água fria em cima desses investidores. E se você que acompanha aqui o nosso canal, por acaso você tem Vale ou Petrobras na carteira, você está recebendo bons dividendos, deixa aqui nos comentários se você tem Vale ou Petrobras na carteira e comenta também o que você pretende fazer agora que você sabe que elas vão cortar dividendo e provavelmente não vão pagar mais essa quantia de remuneração aos acionistas. E claro, também lembra aqui de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e bora lá entender o que está acontecendo aí com Vale e Petrobras. Se falando em Vale, o corte de dividendos que a empresa trouxe foi o maior corte de dividendos do mundo. Para você ter noção, comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, a Vale cortou 1,8 bilhões de dólares em dividendos. 1,8 bilhões de dólares. Estamos falando aqui em mais de 9 bilhões de reais que não vão ser repassados aos acionistas como forma de dividendos. E essa redução nos dividendos tira a Vale na nona posição das maiores empresas pagadoras de dividendos no mundo. Veja só, a Vale estava entre as 10 empresas que mais distribuíam dividendos no mundo. E com esse corte de 1,8 bilhões de dólares, a Vale cai de nono para a 35ª posição nesse ranking de maiores pagadores de dividendos no mundo. E isso acaba se refletindo no preço da ação. Para você ter noção, nos últimos 6 meses, a Vale saiu de R$ 95 e caiu para casa dos 60, 65 reais. Ou seja, em 6 meses, uma queda de 30% no valor da ação, porque alguns acionistas, tendo em vista que não vão receber o mesmo dividendo, acabam vendendo as ações e aí, com um volume maior de vendas, a empresa entra numa tendência de queda. Mas de modo geral, vale ressaltar aqui que esse não é um problema exclusivo e isolado da Vale. Todas as mineradoras tiveram um pouco de dificuldade pela questão do minério de ferro, afinal elas vendem uma commodity, então acabou diminuindo um pouco a lucratividade nesse período e não só a Vale como outras mineradoras também acabaram reduzindo a parcela de dividendos. E agora bora falar de Petrobras, mas até antes de entrar nesse assunto, você sabia que aqui no Você Investidor nós temos um grupo de estudos, onde nós temos um grupo de WhatsApp que nós mandamos notícias, áudios, mandamos nossa opinião a respeito do que está acontecendo no mundo dos investimentos e temos uma aula semanal sem custo para quem faz parte do nosso grupo de estudos. Inclusive essa notícia da Vale já está lá dentro do nosso grupo de estudos, com áudio e tudo certinho. Então se você deseja participar desse grupo, estamos em mais de 500 pessoas, não tem custo algum para você participar, o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então se você clicar, você entra no nosso grupo de estudos, já tem acesso ao grupo de WhatsApp com conteúdos diários e também toda segunda-feira às 19h30 nós temos uma aula exclusiva do grupo de estudos que nós liberamos o link com antecedência e tudo mais para quem estiver lá dentro do grupo de WhatsApp. Então para participar, toca no link que está aqui embaixo e participa do grupo de estudos do Você Investidor. E se falando na Petrobras, pessoal, em 2022 a Petrobras foi a segunda empresa que mais distribuiu dividendos no mundo. E você entende isso quando você observa o dividend yield de 2022 da Petrobras. Para vocês terem noção, a Petrobras distribuiu um percentual de 59,84% de dividendos em 2022. Realmente um dividendo fora da curva, tanto que a Petrobras foi considerada a segunda empresa que mais distribuiu dividendos do mundo. E era óbvio que isso não iria se manter para sempre, até porque se você pega o histórico de Petrobras, ela não é reconhecida como uma boa pagadora de dividendos. Às vezes ela nem distribui dividendos. Então esse percentual nos últimos anos realmente acabou sendo fora do normal, atípico, e vamos ver como a Petrobras vai se comportar aí nos próximos anos. E se nós observarmos essa notícia, a Petrobras anunciou há pouco tempo o fim da paridade dos seus preços com o mercado internacional. Então, como a Petrobras anunciou o fim dessa paridade do preço do combustível com o dólar e uma nova política de preços, a tendência aí em 2023 é que o preço da ação da Petrobras caia, assim como os próprios dividendos também caiam. Vocês vão entender tudo isso agora. Ou seja, para evitar possíveis aumentos no valor do combustível pelo mercado internacional, o que foi decidido? Que a própria Petrobras iria definir os seus preços. Ou seja, agora quem define o valor do combustível, seja do diesel, da gasolina ou do álcool, é a diretoria da Petrobras, ou seja, o governo. E de modo inicial não tem nada errado nisso, até provavelmente a nossa economia vai ter um efeito positivo com essa nova proposta de preço, essa nova política de preço da Petrobras. Pensa aqui comigo, se o preço do combustível cai, ou do diesel cai, ou do álcool também cai, os
combustíveis de modo geral ficam mais baratos, isso automaticamente vai refletir na inflação, tendo uma redução na inflação. Se nós temos meses seguidos com a inflação em queda, o que acontece? Se abre margem para reduzir a nossa taxa de juros, que está bem alta, e com uma taxa de juros mais baixa, pessoas e empresas começam a tomar dinheiro emprestado, seja para um crédito imobiliário ou seja para um financiamento para ampliação da empresa, que vai gerar novos empregos. Sem falar que no bolso de todo mundo vai ser muito bom pagar mais barato no combustível, porque sobra mais dinheiro e obviamente você vai acabar gastando em outras coisas. Então a economia volta a aquecer. Então num primeiro momento isso é positivo, mas nós temos que observar o que isso pode representar com o olhar do acionista, um olhar da empresa, o que isso vai representar dentro da Petrobras. E agora, observando como sócio da Petrobras, observando a saúde financeira da empresa da Petrobras, quando você tem uma redução nos preços, isso reduzem as margens, que consequentemente vão reduzir o lucro da Petrobras. Com o lucro menor, óbvio que o dividendo também vai ser menor. Ou seja, com essa nova política de preços, ter um dividend yield de 59%, assim como nós tivemos no ano passado, se torna impraticável. Quem ganhou esse dividendo ganhou e quem não ganhou, não ganha mais. E até na questão observar esse novo ciclo econômico que a redução dos preços dos combustíveis pode trazer para o país é positivo numa análise social, mas o ponto positivo termina se a Petrobras terminar com os lucros e começar a apresentar prejuízos por essa atitude de nova política de preços. E infelizmente isso já aconteceu no Brasil e não faz tanto tempo assim. Olha só, em 2015 a Petrobras foi considerada a petroleira mais endividada do mundo. Isso aconteceu porque alguns anos antes, exatamente o governo decidiu mudar a política de preços da Petrobras e deixou de observar o lucro da empresa, só observou a Petrobras com um objetivo social, de fornecer combustíveis baratos para tentar conter a inflação, entre outras coisas. Ou seja, olhando de forma social estava tudo certo, mas a empresa acabou adquirindo uma dívida multibilionária. E é claro que toda empresa ela precisa dar lucro, independente de ser muito lucro ou pouco lucro. Ela não pode apresentar prejuízo, porque independente dela ser uma empresa privada ou pública, no momento que ela começa a apresentar prejuízos, alguém tem que cobrir com esse rombo. E vamos pensar aqui, fazer uma linha de raciocínio. Imagina que agora a Petrobras adota uma nova política de preços e desse lucro que ela tem se torna em prejuízos, assim como aconteceu em 2015. Significa que se uma empresa tem prejuízo, empresa pública não quebra, ela é resgatada. Mas ela é resgatada por quem? Pelo dono dela, que é o governo. Para ser resgatada pelo governo, ela vai precisar de dinheiro. Só que pensa comigo, o dinheiro do governo não é o dinheiro do povo? Logo, para resgatar uma empresa que apresenta prejuízos, você precisa de arrecadação e dinheiro público para fazer esse resgate. Logo, quem paga esse prejuízo acaba sendo o contribuinte através dos impostos, só que essa conta, quem sabe, venha daqui a alguns anos. Então, por esse motivo, reduzir a margem, ok. Agora, transformar lucro em prejuízo é muito complicado, é uma bomba relógio que começa a contar, em algum momento essa bomba vai estourar. E como foi explicado aqui, todo mundo já consegue imaginar para quem vai sobrar esse prejuízo. Então, tendo uma redução de margem, até tudo certo, mas desde que isso não mude uma empresa que hoje é lucrativa para uma empresa que acaba tendo prejuízos. Sem falar, que acho que já ficou bem claro aqui, né? No assunto dividendos, já deu para entender que os dividendos vão reduzir muito, afinal a empresa deixa de visar lucros, deixa de acompanhar o mercado internacional para olhar dentro para o Brasil. Então, como objetivo é reduzir taxa de juros, primeiro você precisa reduzir a inflação. Começa pela Petrobras reduzindo o preço dos combustíveis, que impacta direto na inflação, e aí acaba sendo o efeito cascata. Então você vê que a redução do preço dos combustíveis tem um objetivo social, um objetivo de curto prazo. E aí isso pode trazer um problema de médio ou longo prazo para a empresa, que se ela precisar ser resgatada, você já sabe quem vai pagar em algum momento por esse prejuízo. Esperamos que isso não aconteça. E fora a Petrobras e Vale, que já estiveram dentro daquele ranking de empresas das maiores pagadoras de dividendos do mundo, nós temos outras empresas brasileiras que hoje fazem parte. Olha só essa lista aqui. A Vale ainda continua sendo a maior distribuidora de dividendos do Brasil, mas se falando no mundo, agora ela ocupa a 35ª posição, distribuindo aí 1,8 bilhão de dólares em dividendos. Lembra que ela já chegou a ser a 9ª colocada. O segundo maior distribuidor de dividendos no Brasil, nós temos o próprio Banco do Brasil, ele está na posição 114 do ranking global, distribuindo 700 milhões de dólares de dividendos. Terceiro maior distribuidor de dividendos aqui no Brasil é o Banco Bradesco, na posição 136, distribuiu 600 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. Na quarta colocação nós temos a VEG, na posição 233, ela distribuiu 300 milhões de dólares. E em quinto colocado no Brasil, nós temos a B3, a nossa bolsa brasileira. Se falando na posição do ranking global de maior distribuidoras de dividendos, a B3 está na posição 433 e distribuiu 100 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023. De modo geral, as empresas no mundo distribuíram mais dividendos no primeiro trimestre de 2023 do que comparado ao mesmo período de 2022. Isso não aconteceu no Brasil
o Brasil teve uma redução na distribuição de dividendos, porque as principais pagadoras de dividendos aqui no Brasil, elas estão ligadas a commodities, ou seja, a Vale, a minério de ferro, e a Petrobras ao petróleo. Desse modo, não necessariamente é a empresa que define o seu preço de venda, mas sim o mercado internacional. Então, por esse motivo, o mercado brasileiro acaba sendo sensível. Se nós tivéssemos um produto final industrializado, você tem uma margem de segurança maior, porque essas empresas defendem suas margens, que é o que acontece, exemplo, nos Estados Unidos, com Apple, entre outras empresas, Microsoft. No Brasil, nós não vendemos um produto preparado que só é produzido aqui no Brasil. Nós vendemos uma commodity que é definido o preço pelo mercado internacional. E no caso da Petrobras, ela tirou essa paridade para poder definir o preço observando só a questão social do Brasil. Por esse motivo, tem que abrir o olho no mercado brasileiro, porque as maiores empresas estão ligadas a commodities. Tanto que nós, no último ano, tivemos dentre as 10 maiores distribuidoras de dividendos do mundo, 2 empresas brasileiras. E olha como esse mercado é sensível. No outro ano, agora nós não temos mais nenhuma empresa brasileira dentro desse ranking das 10 maiores pagadoras de dividendos do mundo. Isso porque elas não vendem um produto literalmente industrializado. Elas vendem uma commodity, ou seja, um produto que necessariamente elas não conseguem definir o preço de venda. E quem nos acompanha aqui no Você Investidor sabe que nós sempre falamos para tomar muito cuidado com empresas estatais, porque empresas estatais normalmente elas não tomam uma política ou uma estratégia para cuidar dessa empresa com pensamento no longo prazo. Normalmente a adoção de uma política de gestão desse tipo de empresa é tomada para as próximas eleições, ou seja, sempre decisões tomadas aí pensando em 4 anos. Por esse motivo, toma muito cuidado de você colocar o seu dinheiro em uma empresa que toma atitudes pensando só no curto prazo, porque isso pode fazer com que literalmente essa empresa tenha muita volatilidade, que normalmente essas empresas têm, e você não vai gostar de em algum momento ter muito dinheiro, em outro momento ver o seu capital se desvalorizar 50% por uma atitude que algum político tomou pensando na próxima eleição. E é por isso que nós vemos empresas privadas tendo tanto uma performance quanto uma lucratividade muito maior do que empresas públicas, justamente porque empresas privadas focam em investimentos e objetivos de médio a longo prazo, enquanto empresas públicas têm o foco de cabides de emprego para a próxima eleição. E você comenta aqui, o que você acha que vai acontecer com os dividendos da Petrobras em 2023? Você concorda com o que nós falamos nesse vídeo ou você acha que não? Ela vai continuar pagando aí quase 60% de dividendos? Deixa aqui nos comentários. E claro, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e lembra que aqui embaixo tem os links para que você possa entrar no nosso grupo de estudos. Até o próximo vídeo.